O ministro do Supremo Tribunal Federal, André Mendonça, vira novo relator do inquérito que investiga fraudes financeiras no Banco Master. De Brasília, o repórter Pedro Nascimento tem as informações. Pedro, ele foi escolhido após o ministro Dias Toffoli deixar a relatoria do caso. Bom dia. Exatamente, Kátia. Bom dia para você, bom dia para o Júnior e bom dia para todo mundo que está acompanhando a Itatiaia nessa sexta-feira. E que saída do ministro Dias Toffoli, né? Ele que ao longo de toda quinta-feira foi o principal assunto aqui em Brasília em razão das informações que a cada momento iam surgindo e que relacionavam ele cada vez mais com o dono do Banco Master, Daniel Vorcaro, e também com operações envolvendo o banco. O dia já começou sobre uma pressão crescente sobre o ministro, né? Justamente após a principal revelação do dia, que foi a de que a Polícia Federal havia encontrado menções ao nome de Toffoli em mensagens no celular do banqueiro. O teor dessa conversa ainda está sob segredo de justiça, mas o que os colegas foram descobrindo ao longo do dia é que essas mensagens envolviam ligações diretas ao ministro, convites para aniversário, conversas sobre pagamentos, né, envolvendo uma cota na participação do resort Itaiaia, que fica no Paraná. Então, ao longo disso, essa situação foi desgastando o ministro Dias Toffoli. Diante desse cenário, o presidente do Supremo Tribunal Federal, o ministro Edson Fachin, convocou uma reunião presencial com os magistrados da corte. O encontro que teve início ali por volta das 4h15 da tarde, contou com a participação de todos os ministros, com exceção André Mendonça e Luiz Fux, que acompanharam por videoconferência. Essa foi uma reunião longa, Kátia. Ela durou até às 7 da noite, quando houve uma pausa. Os trabalhos foram retomados às 8 da noite e encerrados cerca de meia hora depois. E o que os ministros decidiram, né? Após esse encontro, Dias Toffoli anunciou que encaminhou a Fachin o pedido para que fosse realizado um novo sorteio para definir outro relator para o caso. E aí, em uma nota que foi publicada pelos 10 ministros da corte, o Supremo chegou a manifestar um apoio pessoal a Toffoli e afirmou que não reconhece suspeição ou impedimento, mas destaca que o ministro atendeu ali aos pedidos formulados pela defesa da Polícia Federal. Enfim, foi uma espécie de defesa que os ministros fizeram para que Toffoli tivesse uma saída honrosa da relatoria desse inquérito. E mais tarde o STF informou que o ministro André Mendonça foi escolhido por sorteio como novo relator desse processo. Com isso, ele herda todas as provas e atos já praticados, já que a corte decidiu não declarar a parcialidade de Toffoli, ou seja, até então o que Toffoli determinou nesse inquérito continua valendo, mas agora sob a supervisão de André Mendonça. Toffoli já estava sendo criticado desde o início desse caso, inclusive após reportagens apontarem essa irregularidade em um fundo de investimento ligado ao Banco Master, que adquiriu a participação no resort Itaiaia, que pertence, né, à família Ares do ministro. Ele tem uma participação aí nessa sociedade. E, para finalizar a participação, né, Toffoli, em uma nota ao longo do dia, chegou a admitir que era sócio da empresa, afirmou que a participação é permitida na lei orgânica da magistratura, negou qualquer irregularidade, inclusive negou relação pessoal com Daniel Vorcaro, mas o que a gente apurou é que essas mensagens apontam justamente o contrário. De Brasília, Pedro Nascimento.